no ar o primeiro episódio do É Isso Mesmo, Produção, um podcast para você que, assim como a gente, é apaixonado por audiovisual. A gente vai receber convidados que estão na frente e por trás das câmeras fazendo toda a magia acontecer. Meu nome é Leonardo Reis. E eu sou Marina Magdaleno e a gente já começa o nosso programa recebendo dois convidados super especiais. A gente vai conversar simplesmente com um dos criadores de Malhação. Ele também foi roteirista de Coração de Estudante, Beleza Pura, A Grande Família, Os Trapalhões, Sai de Baixo, Caceta e Planeta, Kubanacan e vários outros sucessos. Junto com Andréa Maltaroli, criou Malhação, escreveu algumas temporadas e foi supervisor de texto de outras. É o Emanuel Jacobina. Resumindo, você faz parte da televisão brasileira, né? Da história. Exatamente. Estou feliz de estar aqui podendo falar um pouco sobre isso. Bem-vindo. E nós vamos receber também ela, minha amiga, que já começou, né, o teatro, né, amiga, há 11 anos já. Estreou na TV em Malhação, Toda Forma de Amar. Ela também participou das gravações de Confissões de uma Adolescente Excluída, da Netflix. Protagonizou um dos episódios da série Sob Pressão e ainda gravou a novela super aclamada Vai na Fé. É agora também a mãe do Dominique. Isso, né? meu último lançamento. Tudo bem, Jade Cardoso? Prazer, amiga. Bem, Léo, você tudo ter bem, vindo. Marina. Tô muito feliz também de estar aqui. E tô do lado do autor da minha Malhação. Exatamente. Exatamente. O pessoal já deve ter sacado aí qual é a convergência entre esses dois convidados. E a gente está falando de uma produção que ficou 26 anos no ar. Lançou grandes nomes da televisão e teve mais de 6.000 episódios. O episódio de hoje é em homenagem aos 30 anos da criação de Malhação. Então, Emanuel, eu queria saber como é que foi o processo de criação de Malhação. Lá atrás, quando você e a Andréa começaram a criar, vocês já percebiam que seria um enorme sucesso com 27 temporadas? Como é que foi isso para você? A gente começou a criar a Malhação dentro de uma oficina de formação de autores em teledramaturgia promovida pela Rede Globo. Nós fomos selecionados para essa oficina, né? Foi um processo público, teve edital no Jornal do Brasil, no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão. Nós fizemos parte de uma turma de 14 pessoas selecionadas para essa oficina. Originalmente, éramos todos divididos em duplas para fazermos os exercícios, discutirmos e criarmos argumentos, né? E a minha parceira original era a Mariana Mesquita, que é uma autora da Globo também, já fez várias coisas na Globo. Mas, infelizmente, a Samira, mãe da Mariana, morreu nesse processo, né, ao longo dessa oficina, e a Mariana suspendeu a participação dela na oficina. E aí eu fui deslocado, porque um outro rapaz tinha desistido, eu fui deslocado e me tornei dupla com a Andréa Maltaroli. E a gente desenvolveu esse projeto Malhação, inclusive com esse nome mesmo, inclusive com a música do Lulu Santos. Legal, eu não sabia. E aí esse projeto foi abraçado, né, foi muito estimulado pelo Flávio de Campos na época, e foi abraçado pelo Roberto Talma, um grande diretor da Globo, que abraçou o projeto, fez piloto, refez piloto. E eu e a André nos tornamos roteiristas dentro dessa primeira temporada, mas com outros autores, o Ricardo Linhares e a Ana Maria Moretti, como os responsáveis pelo texto, porque nós não tínhamos experiência ainda para sermos os responsáveis pelo texto naquela época. Respondendo a tua outra parte da pergunta, se a gente sabia que ia fazer esse sucesso todo, assim, houve uma expectativa criada em relação a isso, assim, porque o Flávio de Campos e a assistente dele, a TT Medina, ficaram muito empolgados com o projeto de cara, tanto é que foi esse o projeto que eles apresentaram em nosso nome para a Globo, né, para o Roberto Talma. E a gente tinha tido, nesse processo de oficina, a gente tinha falado de soap opera e tinha inclusive tido uma palestra com a criadora da mais antiga e mais duradoura soap opera que já houve, né, que foi General Hospital, americana, e a criadora dessa soap opera, Jean Ruverall, veio ao Brasil dar uma palestra para a gente. Então, a gente tinha uma expectativa de continuidade. Na época, para mim, isso era quase um pesadelo, porque a ideia de que ia ficar com alguma coisa que ia ficar para sempre no ar, né? É uma coisa que assusta, né?
Mas o sucesso da primeira temporada foi muito grande, e isso definiu que ia ter uma continuidade, né? Emanuel, e você idealizando o projeto com a Andrea, vocês pensavam em estender além da Malhação? Porque a Malhação, ela se passava na academia, né? A inicial. Depois vocês já tinham um planejamento de ir para outro lugar, mesmo o nome sendo Malhação? Quando eu e a Andrea pensamos, nós viemos com 2 projetos diferentes. O meu projeto era um projeto voltado para jovens que se reuniam em torno de uma praça e de um cinema num subúrbio carioca. E o projeto dela era um projeto para pessoas de meia idade que se passava numa academia. Então, a gente entendeu que a academia, naquele momento, traduzia quase que uma tendência do público que se consolidou, né? Haja visto o Smart Fit, por exemplo. Mas na época também já era como se você tivesse se espalhando pelo Brasil, uma quantidade enorme de Smart Fit. Assim, você tinha muitas academias. Foi um boom, né? Foi um boom das academias. Então, a gente resolveu pegar carona nesse espaço da academia, mas fazer centrado em jovens. E foi isso. Aí a gente entendeu que esses jovens naturalmente precisariam ter família para que a gente pudesse desenvolver as histórias desses personagens, né? Entendi. Academia ali central e histórias adjacentes em outras locações. Isso. Né? Entendi. 4 anos mais tarde, eu tirei da academia e botei no colégio, múltipla escolha, né? Ficava mais fácil de contar a história, imagino. E também porque já achava que já estava um pouco desgastado o próprio ambiente de academia, né? Sim, e, Emanuel, quando o projeto, né, idealizado, era para ser uma novela ou já foi pensado em ser uma forma de uma série? Essa discussão, Malhação acabou, morreu, parece, né? Vamos ver se ressuscita, talvez. E sem uma resposta característica. Até hoje, se você perguntar para 10 autores diferentes da Globo se Malhação é uma série ou uma novela, eles vão ter respostas alternadas. Alguns vão considerar que é uma série, outros que é uma novela. A bem da verdade, assim, eu acho que Malhação tem um compromisso um pouco maior com o realismo que usualmente uma novela tem. Então, não é que não tem o melodrama e uma certa característica de folhetim, com ganchos e tudo, como uma novela tem. Mas ele tem mais compromisso com o retratar o cotidiano que nós reconhecemos como fazendo parte das nossas vidas reais do que uma novela usualmente tem. Então, eu diria que a diferença de Malhação para uma novela diz respeito a isso. Assim, o coeficiente de fantasia em Malhação é um pouquinho menor em relação àquele de uma novela, né? Mas eu acho que é algo entre uma novela e uma série. Sim. E, Jacobina, eu fazendo uma pesquisa, eu acho que a Malhação ela surgiu num período muito feliz, porque nós estávamos vindo de muitas produções voltadas para o público jovem, mas todas eram de fora. Dawson's Creek, essas séries, né? Então, você chegou a acompanhar alguma delas? A Dawson's Creek eu acompanhei uma que foi curta, que foi Minha Vida de Cachorro, com a Claire Danes, a garota ainda, devia ter uns 13, 12 anos. Essas duas eu acompanhei, assim, vi essas séries antes de escrever Malhação. E de alguma forma deve ter ficado ali no seu inconsciente que você pôde resgatar essa memória, né, para escrever. Aí falando um pouquinho, teve Sex Appeal, que foi uma novela da Globo, que tinha um elenco jovem. Você acha que existe uma necessidade, Jacobina, de encaixar algo para esse público com uma série de atores mais jovens no elenco? Isso foi uma demanda para você? Foi uma necessidade? Você sabe se existe alguma necessidade da Globo criar algo nesse formato? Não. Foi mais espontâneo. Eu acho até que a questão da academia acabou sendo uma obrigação. Acabou a Globo definindo que sim, academia, né, através do Flávio de Campos. E também, para mim, pareceu razoável fazer isso, usar esse ambiente, por conta daquilo que eu falei, né? Teve um boom de academias, né? Sim. Pessoas passaram, né? Passou a ser um hábito, digamos, de todo mundo ir a uma academia e fazer ginástica. Sim. Então, não havia
Mas eu acho que a gente entendeu, né? Quando eu digo a gente, todos nós na Rede Globo entendemos que havia uma necessidade da sociedade brasileira de discutir a relação do jovem com a sua família e da sua família com o jovem ou adolescente brasileiro. Então, essa necessidade foi entendida dentro do processo de criação de Malhação. Quando eu digo de criação, já no ar. Enquanto estava no ar, isso foi cada vez mais entendido. Tanto é que, se você pegar da primeira temporada e comparar com a sexta, que foi quando eu mudei para dentro de um colégio, você vai ver que houve uma redução da faixa etária dos principais personagens. Uhum. Por que houve essa redução da faixa etária? Porque se tornava mais relevante conversar sobre a relação do adolescente com a família do que sobre a relação do jovem de 20 ou 20 e poucos anos com a família. A família, o público em geral, queria mais essa discussão. Uhum. Assim, como eu lido com o meu pequeno diabo que eu tenho em casa, né? Assim, com o adolescente Sim. que eu tenho em casa. E por parte desse adolescente, né, quando Malhação fazia sucesso, queria dizer o seguinte: não, de fato o cara está retratando as coisas que a gente vive e o jeito que a gente fala. Entendeu? Quando fazia sucesso, pedia essa retratação, porque aí o adolescente também cobrava que a família assistisse o que seria a vida dele Legal. coletivamente, né? Sim, com certeza. E a Malhação, ela ficou no ar por mais de 2 décadas. Então, muita gente assistiu, várias gerações puderam ter essa oportunidade de assistir e virou um ícone, né? Todo mundo conhece Malhação. Eu nasci nos anos 2000 e mesmo assim eu não peguei esse tempo áureo, assim, de anos 90. Me mas matou é um de ícone. inveja aí, hein, Maninho? Não, Nem eu sou dos anos 2000. agora eu quero perguntar pra Jade, amiga, qual a lembrança que você tem, assim, de Malhação? De ter visto Malhação e você também como atriz, de pensar, poxa, eu gostaria de estar ali. É porque, igual todos nós aqui, né? Todo mundo passa pela Malhação em algum momento. Tirando essa geração que tá vindo agora, essa geração de 30 anos, que é mais ou menos a minha idade, eu tenho 28. Então, assim, eu cresci com Malhação passando na televisão. E aí eu tenho essas minhas primeiras recordações, que é Vagabanda, Cabeção, que foi sim. quando o bichinho me picou. Antes já tava picando uma galera, mas quando me picou foi por aí. E aí umas temporadas mais pra frente, depois de Marjorie, a temporada da Sofia, eu gostei muito. Enfim, eu fui sendo picada diversas vezes ali. Aí tinha aquela coisa, gosto dessa temporada, dessa eu não tô gostando tanto, mas aí vinha outra e aí voltava a gostar. Renovava Mas até esse que não tava sentimento. gostando tanto, assistia, porque era uma coisa protocolar, assim. Todo mundo porque- assistia a Malhação. Como sempre teve a mudança de elenco, a gente meio que se apegava, né, a eles, aí mudava, e E você ficava esperando essa nova galera. E era o legal é que tinha isso. Geralmente era uma galera que a gente não conhecia antes de outros trabalhos da TV. Sim. Então a gente Renovação. rolava essa aí. curiosidade também, essa renovação. Enfim. E aí, pra mim, fazer, a gente vai desenvolver melhor, mas nesse primeiro momento, assim, eu nunca. Diferente de outros atores que ficavam preciso. Eu quero fazer Malhação, né? Tem galera que queria começar e fazer sim, Malhação. Eu não fazia ideia porque eu não achava que eu ia fazer Malhação em algum momento. Então, na minha cabeça, eu achava... Porque eu era muito nesse lugar de público, né? Então, pra mim, era muito imbuída ali na situação do teatro. Quando começou a se falar de audiovisual na minha carreira, até pensar em Malhação, que era uma coisa super tradicional e tal, óbvio, né? Eu queria fazer um teste, mas era uma coisa que eu não... Talvez não, meio distante, não situava né? muito, E é engraçado, porque eu lembro, assim, de várias conversas nossas. De antes. E você sempre falava muito mais do teatro, né? É. A Malhação, quando surgiu, eu lembro que eu soube, a gente tava, né, comentando muito com um amigo nosso em comum, Paulinho, né? Uhum. E aí veio a notícia. Tanto que todos vocês, porque é isso, né? Eu lá em Maricá, fazendo meu teatro lá em Niterói, morando em Maricá. Os meus amigos aqui do Rio, quando eu comecei a fazer teatro aqui no Rio, eles já estavam super na dinâmica. Todos eles faziam 6, 7 testes pra Malhação. E eu ficava, tipo, tinha gente que fazia 8. Eu ficava, gente, isso é quase uma formação à parte, fazer teste pra Malhação. Dessa galera que tava na mesma idade do que eu. E eu ficava, por que eu não faço um teste? E aí eu fiz um pra temporada anterior, mas foi muito improvisado ali, tanto que foi uma entrevista só pra falar de mim, enquanto Jade e tudo.
E aí, depois, o primeiro teste oficialmente já foi pra temporada que eu participei. E aí, foi tudo acontecendo. Foi legal, foi brilhante. E a Malhação lançou vários atores, né? Vários. Fica até difícil falar, porque são muitos. Mas, assim, a gente fez uma breve pesquisa. A gente lembrou de Marjorie Stiano, Sophie Charlotte, Cauã Raymond, Danton Mello, Caio Castro, Débora Falabella e vários outros. E aí, eu queria saber, Jade, como é que foi pra você essa experiência? Como que você acha que a Malhação contribuiu depois para as suas outras experiências que você teve? Então, é o que eu tô falando aqui. A Malhação... eu falei, né? Que é quase que uma formação à parte fazer teste pra Malhação. É uma formação à parte participar da Malhação. Eu tava ali contando pra vocês que eu tô ali vivendo o mundinho do teatro, produzindo e não sei o quê. E aí eu venho pro Rio de Janeiro e aí eu faço um teste. E aí eu começo a desenvolver lá na frente, né? Que também vão falar, mas assim, eu fiz o teste, demorei até participar da novela efetivamente. Aquilo ali pra mim, com certeza, foi uma formação à parte. Eu nunca tinha entrado num set, eu lembro exatamente... Eu sei a cena, porque não é em ordem cronológica, mas eu sei a primeira cena que eu gravei, e eu sei a sensação que eu tive, e eu sei ver a minha boca tremendo do nervosismo que eu tava. Eu vejo a cena. Era uma cena que eu entrava no escritório da Rosane, que era minha chefe. E aí eu tava... isso. E aí eu tava lá estagiando, e aí eu entrava, e aí o diretor... me apresentou pra equipe, falou que era meu primeiro dia, me deu boas-vindas e falou, gravando. E aí eu dei a fala, assim, sabe, meio boquinha tremendo, meio nervosinha. E aí eu sei exatamente o que estava acontecendo na minha barriga, que era essa coisinha do frio, né, da sensação, da borboleta. Então, assim, era o meu primeiro set, eu não sabia nem que tinha as coisas no teto. Iluminação. Sabe, eu não sabia qual era a estrutura, sabe? Não tava, eu montava minha direção de arte era a gente que fazia pra montar nossos espetáculos. Então, assim, eu não sabia que era daquela proporção. Aquela produção você entra e é jogado ali. E muita gente de Malhação foi jogada ali, que não tinha essa experiência. Tô falando por mim, mas eu tenho certeza, sei de outras experiências de pessoas que não tinham essa vivência de set. Sim. Então, assim, é uma escola à parte pra mim, foi. Eu sou muito grata por ter passado pela Malhação. E assim, é muito importante a oficina, porque prepara o ator. Quando a gente entra num set, aquilo intimida a gente. A gente saber que tem aquela demanda, toda aquela equipe, As né? pessoas se pararam a vida delas, se dedicaram um tempo pra preparar aquilo pra você. Tem pelo menos umas 30 pessoas ali no set, no baixo, ali no set, que dependem do seu de que você faz aquilo ali certinho pra todo mundo ir embora feliz pra casa. Então, assim, na hora que falo gravando, tá tudo na tua mão. Você tem que estar ali, segurando o trabalho de 30 mas pessoas. Mas as pessoas confiam, né? Tem muito disso. Muito confiam e, obviamente, um trabalho depende do outro. Exato, entendeu? é Então, coletivo, né? todo mundo se ajuda. Mas a oficina, ela é muito importante. É porque eu vou fazer campanha aqui, né? Mas meu coraçãozinho aperta com a Malhação por isso. Porque eu falo que se não tivesse a Malhação, muito provavelmente eu não ia fazer parte do audiovisual brasileiro. Eu estaria ali no meu mundinho fazendo teatro e vivendo de produção e fazendo outras coisas até hoje. Talvez eu não tivesse passado por isso. Porque eu lembro que quando foi o meu empresário, o Leandro. E aí ele falou, olha, você vai fazer audiovisual, preciso que você estude e tal. Ele me viu fazendo peça. E aí ele me catou pro escritório dele e falou, vamos lá e tal, você vai fazer audiovisual. E aí, começando a estudar, quando eu fui chamada para as oficinas, eu falava, meu Deus, mas eu vou fazer um teste para fazer uma novela. Eu não sei fazer uma novela. Gente, eu não sei nem fazer um teste para fazer uma novela. Só que as oficinas, elas são, tipo, pra mim que tava vindo do teatro, ela deixa você livre ali, ela deixa brincar. A Cris, que é uma mentora muito... Acho que todo mundo que passou pelas oficinas sabe quem é, né? A Cris Moura, e passou por ali. Ela vai conduzindo a coisa que você faz exercício teatral, você... vai ficando imbuído, não é um teste que você chega e vai falar o seu monólogo pra câmera ou pra um outro ator. É um espaço de criação. Eu acho até que muita coisa, a Jacobina pode complementar aqui, mas eu acho que muita coisa pode surgir a partir da oficina, né? Do que acontece ali entre os atores, talvez até pro enredo. Não sei. Isso. É uma curiosidade que eu tenho. Amiga, como que surgiu de forma cronológica o convite e em qual parte o Jacobina entra? Aí o Jacobina pode falar um pouquinho de como que é a participação dele nesse processo. E a gente descobriu que é um reencontro de vocês hoje. Faz uns 5 anos quase que a gente não se vê, ou 4. Porque a última vez que eu vi o Jacobina, ele tava lá na sala do meu último teste. Que eu não sabia, mas eu já tava, tipo, basicamente aprovada ali, né? Eles só estavam analisando, vendo que ia
ser, talvez, como que ia ficar o cabelo, sei lá, mas já tava mais ou menos acordado. É um reencontro agora. Pra mim, foi oficina. Aham. E aí, eu recebi o teste, não sabia o que... Aí, me vi super bem ali nas oficinas, que eu falei, cara, isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu gosto. Pô, exercício teatral, me expor e ficar no meio da sala e fazer um monte de Jogando em exercício, casa. dinâmica, e ande pelo espaço, não sei o quê. Com alguns Isso eu sei amigos fazer. em comum, né, amiga? Com alguns, várias É. pessoas em comum. Mas também várias pessoas que já eram conhecidas ali. Ao mesmo tempo, você se sente na bolha, mas fora da bolha. E Verdade. aí, eu falava, cara, isso aqui vai rolar. E aí, eu fui achando que tava me saindo bem, até que não. Até que não, olha, já acabou aqui sua participação. Então, aí, eu travei em algum momento das oficinas, a galera foi evoluindo, passando para novas etapas. E aí, pros testes finais, e aí, pro elenco mesmo, fechado. E aí, a novela começa a ser gravada. E aí, eu falo... Mas tá bom, né, cara? Eu acabei de falar que eu acabei de sair do teatro. Valeu eu tô a aqui na minha primeira experiência. experiência. Vai que no próximo ano eu faço Fui a vista próxima pela Globo, oficina, né? é. E aí fiquei na minha casa, chorando, tô brincando. Mas aí não concluí esse primeiro momento de novela, de estrear e tudo. E aí, quando a novela já estava no ar há mais ou menos uns 3, 4 meses, foi quando eu recebi esses novos contatos. Primeiro é a produtora de elenco. Olha, Jade, a gente tá com o seu nome aqui, a novela vai passar por umas mudanças e a gente acha que vai precisar... Você tá com disponibilidade? Aí o ator tá sempre... A gente pode até falar, Sempre. não, deixa eu consultar aqui, mas é mentira, a gente tá sempre... Aham. Não, tô. Isso aí. Então, assim, tô com disponibilidade. Ah, tá bom. Aí primeiro consulta a disponibilidade. Aí depois de mais umas 2 semanas, mais um contato. Já, tá acontecendo isso. E aí isso foi até ela ir me contando com todas as palavras que realmente entra uma nova personagem, que realmente eu ia fazer novos testes e tudo. E aí nessa época os testes eram todos presenciais. Uhum. Mas quando eu fui realmente fazer o teste, aí já foi num dia que eu fiz teste, aí o Jacobina já tava lá, e aí já conversei com o Adriano, que era o diretor. Aí eu entendi que já tava meio que esquematizado. O ator é sempre o que sofre mais. A produção já sabe tudo que tá acontecendo, mas o ator é o que fica ali esperando. Aí eu fiz esses últimos testes, aí eu fui por acaso, né, voltei pensando, caramba, fiz o teste com o ator. Agora... Porque nesse meio tempo entre oficina, é até legal falar aqui, entre oficina e aprovação da Malhação, eu fiz outros testes para produtos que eu não teria feito, para novela das 9, novela das 8. Uhum. Tinha mais outras pessoas da mesma oficina que eu que não fizeram Malhação, mas que foram fazendo outros trabalhos também. Então, é dessa coisa da oficina aí. E realmente... O Jacobina acabou de contar que a Malhação surgiu a partir de uma oficina de criação da Globo. Essas oficinas, elas são muito importantes, realmente, para trazer essa reciclagem, desenvolver e trazer uma galera que a gente não sabe nem quem é. Isso. Que poderia não tá ali fazendo, não ter essa porta. É uma porta de entrada, realmente. Então, aí, enfim, voltando aqui, o tempo passou. E aí, depois de fazer esses testes mais concretos, ainda passou um tempão. E aí eu fiquei, não rolou não. Acho que eles tiveram alguma outra mudança interna e aí não vão me chamar. Aí, quando meu telefone, eu tinha tava terminando o Festu, que é um festival de teatro. E eu tava terminando de trabalhar produzindo lá. No último dia do Festu, aí já era a mensagem da Patrícia, produtora, falando: Jade, preciso de você aqui na segunda-feira. Aí eu, que bom, porque era o último dia do meu trabalho. Eu falei, não, tá bom, então é isso. Aí eu já cheguei no olho do furacão. Aí já era, tipo assim, preparação e gravação ao mesmo tempo, porque é isso, eu peguei a novela A trama já desenrolando. Andando, desenrolando e pegando fogo, E, Emanuel, qual parte que você participa? Assim, você chega a opinar um pouquinho de elenco, assiste? Um autor de novela sempre opina em escalação e sempre... vamos dizer assim, manifesta se está achando que a pessoa escolhida para interpretar o personagem, de fato, preenche as características necessárias para aquilo que está previsto para o enredo, né? E em Malhação, como eu tinha sido criador e tinha sido autor em várias temporadas, nessa temporada da Jade, né? Eu era muito ouvido em relação a isso, né? Principalmente que o diretor é um grande amigo meu, o Adriano, a gente fez vários trabalhos juntos em televisão. E então, quando ele apresentou o teste da Jade, porque eu vejo esses testes, né? Geralmente um autor vê esses testes não presencialmente, né? O teste é mandado para a gente, a gravação em vídeo do teste, né? Eu não tive dúvida que ela era a pessoa certa para fazer o papel, não tinha nenhuma dúvida. Foi chorar. A questão é que
ela estava vindo para preencher um papel muito importante dentro da trama, porque a menina que era antagonista teve um problema pessoal, enfim, teve que lidar com algumas questões pessoais e não tinha mais disponibilidade para gravar na frequência com que ela estava habituada a gravar. Sim. Mas esse pequeno problema pessoal, ou esse grande problema pessoal, teve uma influência muito grande, porque imagina, você está falando do antagonista dentro da história. Você está falando da pessoa que cria problemas no relacionamento amoroso do casal principal dentro da temporada. Era simplesmente nesse lugar que ela estava, para esse lugar que ela estava chegando. Sim. Então, eu custei, porque eu sabia que eu não poderia errar isso. Assim, a escrita disso não poderia ser... Tinha que ser precisa, né? Tinha que ser precisa. Pedia muita precisão essa escrita aí. E, lógico, gera uma insegurança, porque é uma coisa que não está prevista em sinopse, que você está tendo que mudar ali enquanto faz outras coisas, né? Mas foi tudo ótimo, já deu um show, né? Lá. Que responsabilidade, né, amiga? Super. E eu não sabia, né? Por isso que eu vou chorar, porque eu não sabia disso aqui. Assim, a gente, enquanto ator, é o que eu falei, a gente é o último a saber de tudo que está sendo decidido ali. E aí, enfim, eu sabia que tem essa coisa da decisão em comum e tudo, mas não sabia que já estava assim, tipo, não tinha dúvidas. Sim. E, Jade, você pode contar, então, como é que era a sua personagem, a Leila, né? E aí, como é que... Posso contar como é que quais eram as influências dela na trama? O que ela fazia? Então, quando eu recebi a personagem, eu fui entendendo, né, o nível de importância. Até eu entender que realmente ia ter a saída da antagonista que estava indo até ali e que precisava que esse papel, né, de se meter na vida do casal principal, que precisa realmente vir com um certo incômodo ali, que não dá pra vir assim tão leve, tão fluido e a galerinha gostar e ser aprovada, porque aí não vai estar cumprindo o que tem que ser feito. Então eu já entrei com essa carga de tipo assim, você precisa... Com essa urgência, né? Com essa urgência... Da raiva do público. Da raiva do público. E ela veio com uma urgência. E aí, em algumas vezes, com Jacobina não, porque aí o trabalho do Jacobina é muito à parte, né? Porque ele tem que estar ali escrevendo e vai chegando o roteiro toda semana, assim. Com ele eu não tive mais essa conversa, esse diálogo, mas eu cheguei a ter com um dos diretores, que foi o assistente, na verdade, foi o Vitor na época. E aí, de entender porque eu tava sendo muito odiada. E eu tava, assim... Eu nunca tinha feito televisão, né? Então, eu tava sendo muito odiada e eu tava, ao mesmo tempo, ganhando muitos seguidores, mas muito odiada. As pessoas te seguem pra te odiar mesmo e mandam uma mensagem pra te provar que estão te odiando. E eu ficava, gente, tá dando alguma coisa errada. Porque eu tô sendo muito odiada. Suzana Vieira foi muito odiada. Alessandra Negrini foi muito odiada. É verdade. Você estava em ótima companhia, sendo odiada. E aí, justamente, era a conversa que eles tinham comigo. Até o diretor falou assim, Jade, a gente precisava justamente disso. Então, essa é uma resposta ótima. Não tá tendo uma resposta negativa. Porque durante algum tempo, eu achei que era nessa pira de jogar o nome no Twitter... Eu achei que tava dando alguma coisa muito errada. Deu uma curiosidade. Em algum momento joguei Jade Cardoso ali e vi que porra é essa que botaram essa garota e ela é horrorosa e não sei o quê. Mas é óbvio, nesse momento você é feia. E aí era toda uma fanfic que não era a Leila, o Felipe e a Rita. Era a Jade, o Pedro e a Alanis. As pessoas usam o nome, Meu né? bem, em algum momento falavam, não, porque a Jade tá dando em cima do Pedro. E aí, mas ele namora com a Alanis. E nada tava acontecendo. Nem eu tava dando em cima do Pedro, nem o Pedro namorava com a Alanis, entendeu? Calma aí. Mas o público conhece o código, sabe? Você só pode ter entrado lá pra isso. Entendeu? E aí, não, porque ela... Uma coisa, não, porque essa garota, pra estarem deixando ela fazer isso nessa novela, ela só pode ser filha de alguém. Tinha 30 filhos de alguém na novela e eu não era uma delas. Não era o meu caso, sabe? Então, assim, poxa, gente, saiu de Maricá, sabe? Não tava nem... Pô, não faz isso, não. Eu só vim aqui trabalhar, né? Tô aqui, sabe? Venho de van. Aí eu ficava, pô, não é comigo essa conversa. Paulinho ficava indignado que eu ia de van. Você não vai de van pro Projac? Eu ficava, eu vou. Porque esse contrato aqui, meu amor, ele tem 8 meses. Eu não sei até quando ele vai, não. Paulinho é um amigo nosso. É um amigo nosso que morava comigo na época, durante esse processo de malhação. Isso, melhor amigo nosso. E aí o Paulinho, ele falava, amigo,
a Jade vai pro Projac, né? Pros de van. estúdios Globo. E aí, na de van. van, às vezes as pessoas... Eu tô aqui com a menina da novela. E liga pra filha pra eu falar assim, ó, de vídeo. Aí eu falei, eu preciso parar de pegar a van, né? Pelo menos até o final da novela. Mas aí me ligava. Vai que fala com a minha filha que ela quer falar com você. E eu conversando com as pessoas no transporte público. Mas, Aí enfim. a menina, ô Jade, você tem que parar de dar em cima do Pedro. Caralho, tá em cima do Pedro. E aí é sempre muito pessoal. A coisa sempre vai muito pro pessoal. É isso, a gente entra na casa das pessoas, né? Então as pessoas levam pro pessoal de verdade. E eu lidei com esse ódiozinho, que foi muito confuso, assim, enquanto tava acontecendo, porque também era uma primeira experiência. Mas hoje eu lembro com muito humor, assim. Eu acho que tudo foi válido. Exato. Mas- E tem atores que nem conseguem sair na rua, né? Que são agredidos, É, xingados, já foi, assim. já Mas tiveram. enquanto isso, o autor, ele consegue sair na rua. Mas sou xingado pelas Mas é redes xingado, sociais. É. O tribunal do Twitter lá. Você já teve que mudar o rumo de algum personagem, assim, em alguma novela, por conta da reação das pessoas na internet ser muito forte? Não, rumo de personagem, assim, não me lembro de ter mudado, não. Não me lembro. Mas esse foi um rumo, por exemplo? Um rumo de Não, trajetória, nesse talvez? caso, mas não foi por conta causa de do pressão público, do né? público, foi por Ah, conta de um tá. problema pessoal da atriz, né? Manuel, tem em algum momento assim que você pensa, eu vi que ali gravando, isso aqui ficou mais do que era esperado. Posso desenvolver mais isso? Já aconteceu? Eu posso te dizer que no início da minha carreira eu tinha essa impressão todo o mesmo? tempo todo eu achava que a coisa ficava sempre melhor do que o que eu tinha escrito. Mas acho que isso era fruto de uma coisa que eu espero ainda possuir em mim, que é o fato de que aquilo, a realização do audiovisual me surpreendia, me causava surpresa. Eu falava, porra, esse troço ficou... Materializa a ideia. E ao mesmo tempo me emocionava. Eu falava assim, pô, que incrível, eu escrevi isso e agora vendo realizado, eu tô tocado pelo que foi feito com esse material escrito que eu escrevi. Eu também tinha me emocionado, ou tinha rido, ou tinha ficado reflexivo enquanto escrevia. Mas é curioso ver que quando a cena acontece, você vê ela no ar, a força que tem um ator, né? Como essa profissão é uma profissão subestimada, né? São duas profissões muito subestimadas, a de professor e a de ator. Porque a carga de transmissão emocional que a interpretação dos atores traz para um texto é uma coisa de outro mundo, é um negócio absurdo. A potência emocional surge dessa interpretação, né? Do ator colorir, né, o personagem. Claro, tem o mérito da direção de fotografia, tem o mérito do diretor que fez todo o mise-en-scène em torno daquilo, supervisionou todo o processo em torno daquilo. Mas acho que quando você está escrevendo ficção dramática ou dramaturgia, você nunca pode esquecer que, em última instância, quem vai entregar esse trabalho para o público, o veículo de entrega desse trabalho para o público é o trabalho do ator, é o ator que vai entregar. Mas é muito coletivo, né? Porque também o ator, mas sem um texto legal, e aí, faz como? Não, sem dúvida. muito- Um time, né? Tem que ser um time A gente tá aqui perfeito, falando, né? mas tem um Uma monte de engenhoca. gente aqui atrás assistindo, porque é um time, assim, que a gente constrói, né? É o mecanismo do relógio, né? A gente vê a hora, vê o Isso. ponteiro, mas Exatamente, amiga. Sim, precisa de Faz todo todo sentido. um mecanismo para funcionar. Agora, falando assim um pouquinho do que marcou muita gente, em mim é a trilha sonora. Gostaria que vocês falassem, ou Jacobina, fala um pouquinho assim, o que você tinha em mente de música, se você já tinha na hora, né, de conceber o projeto da Malhação junto com a Andréa, e você também, já de falar o que Uma você tem de música, memória, uma que marcou música. Tive pensando em... Essa é clássica, né, amiga? E sabe o que eu achei bonito? Que quando a Malhação tava no ar e teve a homenagem ao Chorão, né, do falecimento dele, eles voltaram, né, com a abertura, colocaram de novo. Verdade, De novo, vou te verdade. esperar. E achei, quando eu assisti aquilo, eu comecei a chorar. Achei tão bonito essa Porque mexe homenagem. no emocional, né? Da minha memória. É uma memória afetiva. afetiva. E Charlie Brown não tem como não lembrar de É. Malhação sem lembrar de Charlie Brown, lembrar de Charlie Brown sem lembrar de Malhação, tava muito ali. E Isso. outras bandas que eu lembro, assim, Strike,
Caraca, pra mim foi uma- mesmo. Strike, aham. caramba, é verdade. Teve essa geração Teve essa mesmo, geração. Strike. Eu vou falar de uma música que marcou a minha, porque era uma música que eu gostava muito, e porque eu vou falar da minha, né? E fala da sua Mas temporada. eu gostava de A Cor é Rosa. Até hoje, quando eu escuto, Silva, assim, meu até hoje, quando eu conterrâneo. escuto, eu lembro da. Eu gosto muito dessa música também. Essa música foi uma música que eu sugeri Olha. pra trilha. Ótima escolha. Do Do Amanda. Silva. E eu pensei aqui, eu vou te falar, eu acho que a música para mim mais marcante é uma que eu escuto até hoje, né? Interpretada pela Cássia Eller, né? Quem sabe ainda sou uma garotinha. Incrível, Linda. incrível. Essa música é uma música que eu escuto até hoje. Às vezes vou andar, ponho um fone de ouvido, escuto. E como que vem nesse lugar, né, da memória afetiva, a gente é remetido a um lugar bom, né, uma época boa. Acho que eu sempre ficava esperando as trilhas sonoras, porque era a nacional e a internacional, né? Então a A gente internacional tinha o CD, né? tinha o CD, Exato. eu comprava, tipo, aí a internacional Beyoncé, era a Shanti, Britney Spears. CD. É, Olha o aí. CD. Ainda bem que eu não sou o único velho aqui. Somos todos millennials. Somos todos millennials. É verdade. E Jacobina, agora assim, de trilha sonora, uma coisa muito interessante também foi a Vagabanda. Foi do meu amigo Ricardo Hofstetter, grande roteirista. Isso, você sabe se a Vagabanda, ela surgiu... até uma dúvida minha, se a Vagabanda, ela surgiu para poder pegar esse público que consumia as trilhas sonoras da Malhação, ou foi uma coisa da trama Cara, mesmo? não vou saber te dizer isso porque eu fui autor das temporadas 99, 2000, depois eu fui supervisor da temporada 2001 a 2002, mas eu não... 2004 eu estava fazendo outras coisas na Globo, eu não estava... Apesar do Ricardo ser meu amigo, começou em Malhação comigo, ele foi meu colaborador de texto na temporada de 99. É um grande autor de teatro, de cinema, de televisão, mas eu não sei que processo ele viveu em relação a isso, se ele recebeu uma informação de que seria interessante isso, ou se a Globo entendeu que... Provavelmente sim, né? E na época era o Máriozinho Rocha, era o produtor musical da Globo. Era um cara muito Mas antenado isso com não o mercado. parou de ter. É porque a Vagabanda foi muito forte, mas foi tendo um cunho de musical, assim, em outras música temporadas. sempre Sim. foi um É elemento verdade. De ter forte. banda, de ter alguém que cantava. Só que a Vagabanda deu um. Foi assim, um boom Foi um muito marco, grande. né? Né? Música e esporte eram duas coisas que não poderiam faltar nunca em Malhação. Assim. Sempre estava colocado isso. Porque era do universo jovem, Isso, né? Então exato. tinha que estar ali inserido de alguma forma. E era um espaço em que vocês também podiam falar muito sobre temas polêmicos que na época já faziam parte do universo jovem. E aí eu queria saber como que foi esse processo de trazer esses temas polêmicos, temas sensíveis, na verdade, que às vezes não seriam bem recebidos em outras janelas, em outras produções da grade, mas que ali você tinha essa liberdade de trazer. Como que foi essa escolha e se você puder trazer algum exemplo de algum tema que você abordou e quais cuidados você tinha na hora de escrever? Olha, eu acho assim... Vou te falar o tema. Eu abordei muitos temas polêmicos. Dava para passar amanhã aqui falando sobre temas polêmicos. Mas eu vou falar um que eu acho que ele é muito emblemático, porque eu tratei esse tema 2 vezes no intervalo de 15 anos. Eu tratei esse tema numa temporada minha do ano 2000 e tratei de novo numa temporada minha de 2015. Esse tema foi o tema da AIDS. Então, como as pessoas se relacionavam com um portador do vírus HIV. Sim. Quando eu tratei em 2000, o fundamental para mim era colocar em pauta o preconceito das pessoas através de um equívoco. Elas supunham que uma personagem, né, a personagem da Joana, da Ludmila Dayer, seria uma pessoa que seria portadora do vírus do HIV, quando na verdade era outra personagem que estava com o vírus do HIV, que era a personagem da Érica, da Samara Filippo. E era em torno desse equívoco que eu construí a história, a dramaturgia.
porque era um sacrifício que uma amiga estava fazendo por outra, em nome também dela ter uma força de caráter suficiente para suportar que as pessoas pensassem que ela era a pessoa que deveria ser discriminada. Quando, Sim. na verdade, as Sim. pessoas, por conta de seus preconceitos, deveriam estar discriminando outra pessoa, que intimidada se mantinha recôndita ali, não revelava. Até, lógico que o arco da história leva ela a revelar publicamente a aceitação, é claro. Sim. Né? Então, isso foi 2000. Quando eu fui tratar esse tema em 2015, 15 anos mais tarde, a gente estava tendo uma retomada, não exatamente de um processo epidêmico, como foi no início dos anos 2000, mas você estava tendo uma retomada, tinha crescido o número de casos. Então, era relevante voltar-se a falar desse assunto. E eu resolvi falar tratando de um tema que era um tema de um tratamento preventivo, definido pelo Ministério da Saúde como recomendável para pessoas que tivessem tido contato biológico com outra pessoa que fosse portadora do vírus. Então acontecia as meninas estavam brincando de jogar basquete, uma batia a cabeça num rapaz que estava infectado com o vírus, e esse rapaz ia num consultório médico e o médico recomendava o tratamento preventivo, que implicava em tomar uma medicação durante 3 meses. Acontece que na época havia uma polêmica entre a Fiocruz, que é um instituto maravilhoso, onde a minha sogra, que já faleceu, trabalhou a vida inteira, mas muitos médicos, muitas pessoas ligadas à saúde pública que trabalhavam na Fiocruz condenavam essa portaria do Ministério da Saúde por considerarem que essa portaria geraria preconceito. E a comunidade LGBTQIA+, estava firme ao lado desse posicionamento, que era o posicionamento desses médicos ligados à Fiocruz, e que era também o posicionamento dos médicos, alguns em comum com a Fiocruz, ligados ao Instituto Viva Cazuza, Sim. da Lucinha Araújo. Então, eu não tinha ciência disso. Eu estava seguindo o quê? A portaria do Ministério da Saúde do governo brasileiro. Olha como é que a Ponto. coisa né? né? Repercussão. Tamanho. Então, quando eu fiz esse segundo tratamento em 2015, né, não o tratamento para AIDS, mas Sim. quando eu fiz o segundo tratamento dramatúrgico de história sobre esse tema, de roteiro, eu, de repente, virei uma pessoa execrável, assim, para boa parte das redes sociais, especialmente pessoas importantes, assim, no combate ao preconceito, Sim. inclusive a própria Lucinha Araújo. Então eu fui muito criticado. Por sorte, eu tinha na época assessoria da UNAIDS. A gente conversou e eu refiz uma série de capítulos que eu já tinha até escrito, de modo a trazer para contexto essa discussão entre um lado e outro, sobre porque o que causaria o preconceito de você fazer o tratamento preventivo, né? O que causava esse preconceito é o fato de que isso obrigava você a se revelar publicamente como portador do vírus. E isso... Como um possível entendi. portador. E isso deixava margem, né? A revelação pública deixava margem à disseminação de preconceito. Porque na sua cabeça nem era visto dessa forma. Porque, na verdade, assim, eu olhei assim, o que hoje a instituição médica mais relevante do país, no caso o Ministério da Saúde, define. E estava definido em portaria. Olha, se acontecer isso, né, você bateu, supercílio, cortou, e a outra pessoa chegou para você e fala, olha, eu tenho que te dizer, eu tenho o vírus do HIV. O que você faz? Você vai no ambulatório do SUS, declara que isso aconteceu e pede tratamento preventivo. Sim. Mas tinha esse outro lado a ser levado em conta, né? Que ninguém vai querer fazer educação física se for uma criança. Exato, exatamente. Caramba. Então tinha esse outro lado. E aí eu tive que refazer os capítulos que eu já tinha escrito, mas que não tinham sido gravados ainda, né? Reescrever várias cenas, de modo a levar em conta esse questionamento, Esse debate.
colocado corretamente, né? O questionamento, né? Colocado corretamente pela Viva Cazuza, pela Lucinha Araújo e pela comunidade LGBTQIA+, militante em rede. Eles estavam putos comigo, porque eu não tinha oferecido essa voz O Jacobina aí. sentiu a ira do Twitter antes que eu. Tá vendo? Foi. Não, mas essa história é sensacional pra gente pensar como que o audiovisual tá vinculado com as demandas da sociedade, né? Não são coisas separadas, tem um impacto ali conjunto, E né? como tudo tem que ser resolvido, assim, de uma forma muito rápida, né? Porque senão Exato. vai se propagando e se torna Testa a sua incontrolável. flexibilidade, tem que ser flexível, né? Pra adaptar ali a história. Não, e é engraçado que você traz esses temas, só que sem ser didático também. Porque às vezes, quando é uma série, o programa é muito didático, pode acabar afastando o público jovem. E aí eu queria saber como que você construía todo esse debate sem soar muito educativo? Como que você educava sem ser didático, educativo em excesso? Assim, eu acho que quando você é roteirista, né, de audiovisual ou escritor em geral, você, especialmente escritor dramático, né, escritor para aquilo que será encenado, você tem um compromisso com a emoção acima de tudo, né? Eu acho que você está obrigado a oferecer para o público referências que ele racionalmente não tem. Então, essas referências que você vai oferecer não é por um discurso sobre a realidade racionalmente construído. Sim. Entendeu? Ele é um discurso sobre uma realidade que tem familiaridade com a do público, mas ele é um relato inventado. E ele é inventado com a finalidade de provocar emoções no público. Pega pelo afeto, né? É isso. Ele não é Entendi. inventado com a finalidade de transmitir conteúdos. Você transmite conteúdos, mas não é essa a sua finalidade maior. É por isso que eu disse que o teu veículo de entrega mais importante, né, é o ator. Porque é através dele que se materializa essa possibilidade da conexão emocional. Exato. E, Jacobina, eu tenho uma memória muito grande da personagem da Samara Filippo, porque foi a primeira vez que eu soube sobre o vírus do HIV. Era justamente a temporada que minha irmã é 4 anos mais velha do que eu, e ela assistia. E aí, quando ela foi trazer, né, esse questionamento lá em casa para a nossa família, eu soube do que era o vírus do HIV e eu comecei a acompanhar, e é muito sofrido o que a personagem da Samara Filippo passa. E aí olha para você ver como que impacta, sabe, as nossas vidas, por causa que, olha, minha irmã estava assistindo, e eu lembro que ela ficou tão impactada que ela foi trazer para nossa família. E gerou-se ali, né, um canal de comunicação. Então, isso é maravilhoso. Você lembra até hoje, né? Às Eu vezes, lembro se até fosse uma hoje. reportagem, sei lá, algo lindo, você não teria sentido essa conexão emocional, teria esquecido hoje em dia. Mas isso te marcou tanto, porque foi num produto audiovisual que até hoje tá na sua história. Eu né? lembro assim, de quando a posição da televisão, de quando eu tava assistindo a Malhação, sabe? A televisão branca da minha irmã, que ela ganhou de aniversário de 15 anos, e a gente debatendo sobre isso. Então, assim, é muito forte, sabe, nas nossas vidas. E a gente tá falando de HIV, mas tinham várias que vinham com esse formato, tipo, será que isso aqui é didático? Mas não, as pessoas precisam saber. Na minha temporada teve dengue. Amiga, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho. O que você acha, assim, que impactou muito de uma questão que foi abordada em Malhação e da sua temporada? O que você acha, assim, que você falou, pô, isso aqui eu acho que... Me pegou, né? Me pegou Me também, pegou. É. Acho até que me pegou na minha temporada. O enredo... É porque eu tava ali totalmente imbuída na situação também, né? Mas o enredo da Lígia, que era mais velha, assim, ela era mãe do Felipe, né? Que era o que eu tentava namorar. Novaes. E aí... Ela teve uma situação de separação ali, que até teve uma vez que eu parei a Paloma, assim, e eu tava assistindo no camarim e a Paloma entrou, né? Entre gravar um outro, era a Paloma Duarte que fazia essa personagem. Eu falei... E eu tava emocionada vendo, porque eu falei, nossa, Paloma, até o jeito... Ela teve alguma discussão com o ex-marido dela, que ela tava vivendo um divórcio na novela. E eu falei, nossa, Paloma, isso aqui...
ela atua brilhantemente, eu falei, isso aqui me lembrou a minha mãe, e por isso que eu me emocionei, ela me abraçou e tal, então isso foi legal, porque eu tava ali, né, e aí eu já falei com a Paloma na hora, que eu tinha acabado de ver a cena. E tinham essas informações, assim, gerais, sobre a dengue. Eu lembro que a personagem da Júlia Bertoli, tava com dengue e era toda uma didática pra falar sobre a dengue, porque acho que ela tava grávida também, grávida e com dengue. E aí tava um surto de dengue, que a gente não sabe se era dengue, se era Covid já, mas tava um surto de dengue, justamente pra alertar as pessoas quais eram os sintomas, o que tinha que fazer. E aí eu fui parar no hospital e fiquei encostada com dengue. Caramba. Em casa. Enquanto a Júlia tava gravando isso, fiquei com dengue. Mergulhou mesmo ali na mergulhei, levei pra casa. E aí fiquei com dengue. Então, assim, era muita coisa que se esbarra, gente, de vida com dramaturgia, porque isso né? Até o Jacobina falou, não sei se tem essa resposta do público, não sei se a gente muda muita coisa. Eu acho que ele não percebe, porque ele tá tão imbuído ali, tá tão no meio do processo, mas vai muito com o que tá acontecendo. E vai mudando de acordo com o que tá acontecendo. Eu acho que vão surgindo. É uma obra aberta, né? Então, acho que tudo que acontece ali vai... Isso. Vai podendo ser atualizado, né? Exatamente. Vai tendo um resquício do que tá acontecendo ao redor ali. É porque essa questão de dengue, que foi mencionado em várias temporadas, né? Que é um fenômeno que infelizmente se repete no Rio de Janeiro e no Brasil. Ela está dentro de um escopo, né? Dentro de um quadrado dentro da narrativa, que é muito comum ocorrer, por exemplo, em novelas da Glória Pérez ou do Manuel Carlos, também faziam isso com frequência, que a gente chama de marketing social. Então, é como se a gente abrisse um parêntese dentro da narrativa e utilizando os personagens e os momentos do personagem, oferecesse para a população exatamente alguma coisa que a gente acha relevante para aquele momento, né? Naquele momento você tinha uma epidemia de dengue, né? Então era relevante falar sobre isso. Nessa temporada, aquela que só fala da temporada que participou, nessa temporada tinha um casal que era o Pedro Alves e o João Oliveira, que já tinha sido tratado uma afetividade em outras temporadas, mas eu acho que eles realmente vingaram um casal. Foi. Aí tinha toda uma beija ou não beija. É verdade, que aí já era uma outra instância, beija ou não beija. Mas se beijavam, aceitar. E aí tinha beijo escrito pelo Jacobina, eu acho. Mas não foi ao ar. Mas não foi ao ar. Então o autor, mas é o autor que é xingado no Twitter. É verdade. É porque na verdade acho que foi assim, ao ar foi uma coisa muito rápido, sutil, assim, muito, muito sutil. Mas não foi como eu escrevi. Porque isso é outra mudança, assim, muito característica da sociedade brasileira. E é uma mudança que a dramaturgia tem que acompanhar quase que ao vivo, né? Porque aí você já escreve o beijo, porque tem que ter o beijo, não dá mais pra falar de um casal de homens ou de mulheres que não se beijam, que isso não existe. Os adolescentes sabem porque eles beijam. Exato. E eles como cobram. você disse, a diferença nesse caso é a seguinte, é que usualmente você tinha, não só em Malhação, mas em novelas, assim... Mas vou ficar só em Malhação. Em Malhação, usualmente, você tinha assim... o personagem era gay, mas era temporário. Ele passava por Malhação, não ficava lá. É verdade. Ou então, o personagem vinha a se descobrir gay, ou seja, ele estava ao longo do arco da temporada, se descobria gay e aí saía de Malhação. Entendi. Agora já se descobriu, pode sair. Isso, não serve mais. Isso era um jeito, digamos assim, de se contemporizar com o tradicionalismo, né? Entendi. E com o preconceito da maior parte da sociedade brasileira, ou de boa parte da sociedade brasileira, porque novelas e Malhação falam com a sociedade brasileira como um todo. E qualquer perda de público é muito sentida pelo departamento comercial. Então, isso é uma restrição à narrativa.
Mas eu resolvi fazer, né? Eu já tinha feito uma porrada de temporada de Malhação. Eu resolvi que eu ia ser um pouco mais ousado em toda forma de amar, né? E até o nome já estava dizendo isso. Era, né? olha, se preparem, não liguem a TV se vocês não quiserem ver todas as formas de Todas amar. as Exato. formas. Aí eu fiz um casal desde o início, por isso que eu sugeri a música do Silva, A Cor é Rosa. A Cor é Rosa. Aham. Eu falei, realmente, eu sabia que isso ia causar uma certa perda de público, era inevitável, né? Assim, mas eu estava afim de bancar isso, né? Arriscar, né? Eu estava afim, não era nem de arriscar, eu estava afim assim, cara, se não é Deixa eu possível fazer ousar. isso, eu tenho algum crédito aqui, né? Isso. Você fala, cara, é melhor do que eu É. ser xingado no Twitter. Eu vou fazer. Aí, o tempo, felizmente, está passando numa velocidade espantosa, né? Assim, hoje, possivelmente, você enfrentar muito mais críticas por não ter um relacionamento homoafetivo em alguma narrativa diária tua ou semanal tua, do que se você tivesse. Mas, há 5 anos atrás, não era isso. Há 5, estamos falando de 5 anos, é um nada, do ponto de vista de tempo histórico. Há 5 anos atrás, você partir com um casal que se assume, que namora, que ganha tempo romântico no ar, era um negócio meio doido até, se eu for parar para pensar em termos de horário e do fato que você está falando em A Rede Malhação Globo. era 5 e pouca da tarde, gente. Mas assim, felizmente isso não causou grande rejeição, porque são construções que você faz, né? E acompanha o personagens público vêm. também, né, Jacobino? O público também vai se atualizando, né? Vai querendo entender mais da pauta, da inclusão, da diversidade. E quando ele próprio, vamos dizer, quando o próprio homem branco de mais de 50 anos de idade se vê projetado no pai do cara que é homossexual é verdade. e vê o comportamento desse pai, ele próprio uma coisa gratificante de ver assim. Verdade. Ele reconhece, esse cara tá exagerando, por que ele não aceita logo o filho? Para com essa babaquice. É O verdade. próprio homem branco de mais de 50 anos que está assistindo Malhação, na sua maioria, responde assim a narrativa que ele está vendo. Então, mas, claro, naquela época tinha mais e hoje tem menos. O quê? Assim, porra, a Globo só sabe falar de gay, não sabe falar de outra coisa. É engraçado. E não falava, detalhe, não falava. E achavam que tava falando. Ficava meio entre linhas, né, ali. Agora falando, assim, o Emanuel, sobre um personagem que cativou o Brasil todo, que foi o Cabeção, do Cabeção, Serginho certo. Rondiakoff. Isso. Quero que você conta pra gente, assim, um pouquinho de como que surgiu esse personagem. Porque virou um ícone, né? Virou Todo um mundo ícone, lembra, passou todo por mundo fala. temporadas e temporadas. O Cabeção era um de 3 irmãos, né? Aham. Cabeção era um de 3 irmãos, filhos da Linda e do Afonso, né? Da Gisele Tigre e do Giuseppe Oristânio, eram os pais, né? Era um casal muito fofo aí. É uma temporada que eu criei que veio depois da primeira temporada do Múltipla Escolha, que eu tinha criado também. E aí surgiu, ele era um desses filhos e ele era o filho divertido, engraçado, que dava tapinhas e implicava, fazia bullying com o irmão mais novo e ao mesmo tempo tirava onda com o irmão mais velho, que era muito CDF, muito careta e tal. Papapá. E ele foi inspirado no meu sobrinho, né? Que se chama Arthur Jacobina, né? Se o Arthur estiver legal. ouvindo aí, abraço, Arthur. Arthur atualmente Valeu, mora Arthur. em Vitória, em Vila Velha. Minha terra. Olha aí. Minha terra. Ele mora lá, já tem uns 25 anos que ele tá Caramba. lá, meu sobrinho. E o apelido dele, quando ele era garoto, era Cabeção. Nossa, veio daí. Aí veio daí esse Cabeção. Era um personagem que tinha... Personagens cômicos, quando funcionam, né? Quando o público se identifica com o estilo de humor deles, né? Teve outro personagem que eu criei também, que foi o Mocotó, do André Marques. Sim, sim. Do Não, início de inesquecível. Malhação. Eles Incrível. criam muita empatia, né? Por exemplo, teve um outro que eu criei também em 2010, foi o Maicon, que era o Marcelo Melo Júnior que fazia, que era um garoto que queria ser goleiro. Assim, o sonho dele era ser goleiro profissional. E todo mundo conhece alguém assim, né? Que queria ser goleiro, ou então engraçadão, assim. E assim, são personagens que dão um encantamento, assim, para a história, né?
porque eles têm um comportamento totalmente fora da pauta, fora da caixinha, fora do usual, e você precisa acertar uma prosódia, né? Um jeito de falar e também um gestual muito característico para esse tipo de personagem, porque é um clown, né? Ele funciona sim, como o palhaço dentro da narrativa, né? Então é uma construção de personagem que não é tão realista quanto um personagem típico de novela. Ele não é tão realista. Ele tem características de clown. Ele está construído com outra referência, né? E era fácil, Jacobina, escrever pro Cabeção, mesmo quando ele mudava de temporada, porque primeiro ele morava com a família. Quantas temporadas o Cabeção durou? Porque gente? eu criei o Malhação em 2000. Aí ele continuou, foi para a temporada da Andréa Maltaroli em 2001, e eu era supervisor de texto em 2001. Então, esse personagem... E a Andréa tinha sido minha colaboradora em 2000, conhecia o Cabeção. Então, o personagem... Aí tá. E a Andréa foi de novo autora em 2002. Aí ela decidiu continuar. Em 2003, ele continuou também, porque o autor de 2003 era o Ricardo Hofstetter, que também tinha trabalhado comigo em 99 e 2000. Ele só foi ficando. E o Ricardo... Esqueceram o Cabeção ali. E o Ricardo Hofstetter também foi o autor de 2004, a temporada da Vagabanda. Sim. Então, e todo esse período o Cabeção ficou. Quando o Ricardo Hofstetter sai em 2005, que tinha acompanhado o Cabeção desde o nascimento comigo em 99, aí o Cabeção sai. Caramba! Não, e assim... E era muito querido pelo público. Ele foi abraçado, todo mundo né? lembra até hoje do Cabeção. Gente, em rede social aparece o tempo todo, exatamente. E Malhação ficou por mais de 2 décadas no ar. E assim, várias pessoas, millennials e geração Z, assistiam. Eu queria saber de você, Jacobina, como é que foi esse processo de escrita para essas 2 gerações diferentes? Como é que você percebeu essa mudança de comportamento durante a sua escrita? Durante a escrita, eu acho que a maior mudança foi a disseminação, o acesso massificado às redes sociais, né? As pessoas passaram a escrever em redes sociais e a se manifestar em redes sociais de uma forma, para mim, é como se fosse o início do século XVIII, quando você teve uma alfabetização em massa nas grandes capitais europeias e as pessoas passaram a escrever cartas, coisas que não se escrevia na história da humanidade antes do início do século XVIII. Então, para mim, esse fenômeno que a gente está tendo hoje assim, é equiparável a isso. As pessoas passaram a se manifestar de um jeito que não se manifestavam antes. Eu tenho um exemplo para isso também, que é o seguinte... Eu quando escrevi a temporada de 2010 de Malhação, que se chamava Cidade Partida, eu tinha um caso no qual a polícia militar assediava um rapaz preto. Ou seja, exorbitava a função e fazia mais do que é permitido pela legislação na abordagem a um jovem negro. Pois bem, em 2010, quando eu contei isso dentro da temporada, isso foi bem recebido, as pessoas gostaram, acharam que tinha que criticar mesmo a polícia e tudo mais. Em 2015, eu estava fazendo a temporada Seu Lugar no Mundo e eu tive uma situação parecida, assim, bastante semelhante. A polícia abordava um rapaz e tudo... E aí, como isso fazia parte intrínseca da trama, esse rapaz, depois da abordagem policial, desaparecia e tinha um questionamento sobre se a polícia teria tido a ver com isso ou não. E tudo. Depois se descobria que não, mas naquele momento a polícia seria, inclusive, suspeita, né? Sim. Olha, eu vou te falar, não é brincadeira, não. Eu devo ter recebido, no espaço de um mês, uma coisa como 100 mil mensagens. Caramba, Jacobina. Que isso. 100 mil mensagens no âmbito do... Na época era o Facebook de Malhação. Sim. De mensagens de pessoas criticando essa coisa, vou usar os termos que eram utilizados. Ficar passando pano para vagabundo, para marginal, para ladrão e tudo mais. Boa parte dessas pessoas que se manifestavam dessa forma
eram pessoas ligadas, em alguma medida, às forças policiais ou militares brasileiras. Eram amigos, parentes, que formavam... Mas então, a gente passou a ter isso no escopo das redes sociais, sabe? No âmbito das redes sociais, você passou a ter a possibilidade de manifestação de grupos de uma forma intensa, se fazendo ouvir, né? O que é bom. Na verdade, nós todos somos democratas, queremos que todos sejam ouvidos, mesmo aqueles com os quais a gente não concorda. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma pressão sobre os criadores de ficção muito grande, uma pressão maior do que a que existia antes, muito maior do que a que existia antes. Você imagina o que é isso? Você receber no espaço de um mês 100 mil mensagens dizendo que você está passando pano para vagabundo, que se você gosta de bandido, leva para tua casa. Como se você fosse conivente, né? Com não, o que a pessoa está dizendo é: não vem criticar a polícia na minha frente, não, que eu não vou admitir isso. Peraí, cara, todo mundo pode ser criticado. Exato, Inclusive eu, né? Recebi 100 mil críticas. Sim, Não, mas é um assunto bem importante, assim, pra gente comentar, porque aqui no Rio, né, eu já tive algumas... já tenho algumas pessoas que já passaram por essa situação, né, de ser uma pessoa preta e ser abordado de uma forma diferente pela polícia. E lá no Espírito Santo, o ponto de vista que as pessoas têm em relação à polícia é muito diferente aqui do Rio. Acho que aqui no Rio a gente se sente mais inseguro. E lá no Espírito Santo, não. Então, eu acho que eu consigo entender, quando você falou pessoas, né, que geralmente têm uma certa conexão com algum militar, né, com alguma pessoa da área, elas terem te retalhado dessa forma, acho que vem muito desse lugar, sabe? Sim. Mas é isso, a arte, ela tá aí pra gente poder usar ela para questionar, para argumentar, para as pessoas poderem falar também, né? Para as pessoas assistirem e poderem formular uma opinião, né? Poderem questionar ou não. Mas uma pergunta também sobre mudança de geração, de comportamento do público, também tá na forma das pessoas consumirem o audiovisual. Porque a geração mais recente, tem vários estudos sobre isso, tem uma certa dificuldade, não vou nem dizer dificuldade a palavra, mas o hábito mudou, essa coisa de você assistir ao mesmo programa todos os dias ali naquela grade com horário fixo. Hoje em dia tem muito binge watching, maratona, as pessoas assistem muitos episódios direto. Eu queria saber se, na sua percepção, essa mudança de hábito, ela impactou as temporadas mais recentes de Malhação. É uma pergunta meio aberta, assim, porque não tem uma resposta exata, né? Tá todo mundo pesquisando sobre isso, a gente quer achar uma resposta também, e as pessoas, os produtores de conteúdo estão tentando se adaptar para essa nova modalidade de consumir as produções. Mas qual é a sua visão sobre isso, Jacobina? É uma pergunta difícil mesmo, né? Eu vou tentar ser objetivo, tá? Sim. Porque eu acho que facilita. Quando a gente pega o sucesso recente e atual da Ângela Chaves com Um Pedaço de Mim, Sim. a gente está falando de uma autora que foi colaboradora de várias novelas de Manuel Carlos e que domina a arte técnica do melodrama. Então, ela sai desse tipo de transmissão tradicional, né, da família brasileira, vendo toda junta, esperando o gancho para assistir o capítulo no dia seguinte, e vai para uma transmissão que está blocada para ser assistida, possivelmente em maratona, Sim. Onde esses ganchos de um capítulo para o outro, embora possam ou até tenham que existir, esses ganchos não são obrigatórios, porque você não tem uma espera para assistir o capítulo seguinte, então muda a lógica de gancho de um capítulo para o outro. E a Ângela sai da TV aberta, né, como autora, e faz esse sucesso na Netflix. Só para contextualizar, Um Pedaço de Mim, uma série da Netflix,
E quem tá no elenco é Juliana Paz, Vladimir Brista, e tem 17 episódios, né? Foi lançada agora, 2024. Uma série, mas que foi anunciada como a primeira novela. Isso. É verdade. Mas então, eles estão anunciando aqui no Brasil como uma série melodramática É, e no exterior Por como causa da dificuldade, telenovela porque brasileira. querem acabar com a novela, né? É. Porque é uma novela, é justamente o que tá com... que Então, tá mas falando. tá com todo um debate sobre É. isso, do que caracteriza uma novela. Por isso que aqui no Brasil foi estratégico, série melodramática, porque as pessoas, se fosse novela, talvez iriam com a Gerar um certo expectativa. ou gerar um certo preconceito de eu não quero ver uma Exato. novela, eu quero ver uma série. É apenas para deixar registrado aqui que às vezes as pessoas esquecem de falar o nome do diretor, né? Ai, Maurício Faria. Maurício Maurício Faria. Então, assim, o que isso, de certa forma, me diz, né? Eu posso estar errado porque a gente ainda está em processo de interpretar isso Sim. que está acontecendo, né? Mas vamos dizer, a minha hipótese, né? A minha hipótese é assim, quando você tem bem definido um eixo entre bem e mal, e você discute a moralidade ao longo da história, o que seria ético, o que seria moralmente adequado, o que te recompensaria emocional, subjetivamente, fazer, dado um determinado dilema, quando esse eixo de bem e mal está bem claro, e ao mesmo tempo você tem personagens que tenham uma certa profundidade, que imitam bem o que seria um ser humano de verdade vivendo dentro daquela situação, quando você tem essas coisas, você consegue, apesar da mudança da forma de recepção da ficção audiovisual, você consegue fazer sucesso independente do tipo de mídia, se é streaming ou se é Sim. TV aberta, e da forma de recepção do público, se é diária ou se é constante e aleatória, entendeu? Isso é a minha hipótese hoje. Se eu sair da Globo e for trabalhar no mercado, de uma maneira geral, seja lá em que lugar for, eu vou ter isso em vista na hora de escrever. Sim. Perfeito. Jacobina, a temporada de 2019 ela foi a última a ser gravada, né? Pré-pandemia. Eu queria saber como que foi você lidar com tudo isso, você também já como atriz, né? E você, Jacobina, como autor, de poder fechar, né, os arcos dos personagens. E se você puder falar um pouquinho... A pessoa mais prejudicada foi a Jade. Isso, e falar um pouquinho Chorando até hoje. do que você queria ter desenvolvido. Porque isso foi assim, né? Depois a Jade vai falar como foi para ela. Para mim foi assim, parece que tá tendo uma epidemia séria aí. Aí meu sogro, que já faleceu, era médico, né? Foi chefe de emergência do Souza Guel, eu perguntei ele, Márcio, esse negócio é sério, cara, só vai piorar. Aí eu recebo um telefonema do Silvio de Abreu, olha, a situação é muito grave, nós estamos prevendo que nós vamos interromper gravações dentro da emissora dentro de um mês. Então você tem aí a possibilidade de gravar, que lá a gente gravava assim, vamos dizer, em média, entre 15 e 20 cenas por dia, né? Às vezes mais. Então, vezes menos, às vezes você mais. tem a possibilidade aí de... Não, 15, 20 cenas de todo? Mais. Às vezes era 15, 20 cenas pra um ator só. Então tava puxado mesmo. Todo mundo chamava Malhação de... Todo mundo falava assim dentro da Globo, que você passou pela Malhação, você faz qualquer produto. Porque a Malhação era... Entendi, amiga. Então, vamos dizer que tivesse aí, como se ele tivesse me dito assim, você tem uns 30 capítulos para encerrar, e eu tinha uma previsão de encerrar em 90. Então, eu ia ter que reduzir para 1/3. Na verdade, assim, o que me chateava nisso é que eu já tinha 30 capítulos escritos, e que esses 30 capítulos eu ia ter que transformar em 10 e escrever outros 20. Aí, mas não chorei, porque falei, tá acontecendo um problema de saúde pública, não tem o que fazer. Vamos fazer isso. Aí comecei com a equipe lá a reescrever tudo. No dia seguinte ele me liga, Jacobina, a situação é mais grave do que a gente pensava. Você tem 2 semanas de gravação para encerrar esse negócio. Falei, 2 semanas, Silvio? A gente apertando o ritmo de gravação dá para você terminar em 20 capítulos, ou 15. 15 capítulos. Eu falei, 15 capítulos? Aí,
Passou mais um dia, ele falou, Jacobina, é mais sério que pensar, você só tem, só vamos ter uma semana de gravação, você tem 10 capítulos aí para encerrar o negócio. Mas eu tô falando, parece brincadeira, mas se você perguntar ao Silvio, ele vai te confirmar isso. Um dia depois ele me liga, e é só você pensar o que foi aquela época da pandemia, que você vai ver. Um dia depois ele me liga e fala, olha só, cara, você tem um capítulo para encerrar. Socorro. Você pode usar todas as cenas que estão gravadas, e a gente tinha uma frente pré-gravada há muito, bola a edição que você quiser para isso, e um capítulo você fecha a história levando em conta esse material que você já tem gravado. Eu falei, caralho, como é que eu vou fazer isso? Aí eu acabei dando um jeito lá, que foi o jeito único possível, né? Que eu fiz eu fiz esses últimos capítulos, né? Como se fosse a última semana com cenas que eu já tinha gravado, eu estabeleci uma lógica para aquilo, né? Fiz um trabalho que é mais um trabalho de editor ou de montador do que propriamente de roteirista. E fiz um último capítulo que foi praticamente, assim, metade desse último capítulo foi narrado em off, com a cena em plano geral aberta, assim. E ainda fui criticado a beça. Pô, como é que acaba de qualquer jeito assim a temporada? Meu Deus, Jacobina é sem noção. Jacobina, apenas uma pandemia. Ninguém mais entra, nem ninguém mais sai daquele lugar. O que você quer que faça, meu filho? E pra você, gente... Jade? Então, a minha história é parecida, um pouco mais triste. Um pouco mais triste, porque estava eu... Enfim, eu gravava no Rio e morava no Rio, mas a casa da minha mãe sempre em Maricá, Itaipuaçu. E eu fui pra lá no final de semana, gravei num sábado, lembro que saí do Projac muito feliz, inclusive tenho essa memória feliz, que às vezes a gente tá ali no cotidiano, a gente tá na coisa pragmática, né? Mas nesse dia, tava um dia muito bonito, eu falei, nossa, que legal, que bom que eu vim trabalhar, sabe, nesse sábado. Gratidão. Tô fazendo uma coisa que eu gosto, tô ganhando fazer um que eu gosto, e é isso, gratidão, né? Essa coisa gratidão. Aqui, ó, gratidão. Aí, enfim, saí desse sábado, fui direto pra casa da minha mãe. E aí tava na praia e começou, os atores mesmo começaram a jogar no grupo, que a gente tinha um grupo interno entre atores, tinham alguns, mas esse era de atores e produção. E aí os atores começaram a questionar lá, olha, eu tô vendo que tá saindo aqui no portal tal, na fonte tal, que que vão parar as gravações, como é que é isso? Porque a gente tinha uma frente de novela que o Jacobina pode me corrigir se isso for só um burburinho, mas lá estavam comentando sobre estender a temporada, não sobre enxugar. A temporada ia mais uns 2 meses e acho que ia chegar nesse tempo que ele falou, de 4, 5. A gente ia um pouquinho mais. Isso, né? exatamente. Ia acontecer legal. Um pouquinho... Ah, legal. Pra quem? Sinal que tava dando certo, né? Tava, até que... Enfim, aí eu tava surgindo esse burburinho no grupo. E aí, quando começaram a falar, gente, acho que a gente vai terminar em 1 mês, mais ou menos igual o Jacobina tá falando, olha, a gente vai sim enxugar, a gente vai gravar mais, vamos mandar os cronogramas de vocês atualizados e tudo. Aí eu falei, opa, então vou embora, porque eu tava lá longe, tava em Itaipuaçu, falei, vou embora. Vou pra casa, porque eles podem me chamar, era um domingo isso, ou seja, no sábado eu fui pra lá, passei o domingo lá, eu falei, vou embora porque podem me chamar pra gravar amanhã. Eu não tava pra segunda, mas eu falei, agora pode ser que eu esteja. Comecei a arrumar minhas coisas. Aí nas 2 horas de Itaipuaçu até o Rio, até a Barra, eu comecei ali no grupo, né? Eu comecei a entender a dimensão do que estava rolando, porque ali nem a produção sabia, gente, o que estava acontecendo. E eu sei porque eu trabalho tanto na frente como por trás. Então, assim, tava todo mundo vendido naquela situação. O próprio autor que tá aqui contando que eu nem sabia dessa versão, entendeu? Mas aí no grupo mesmo discutindo, olha, gente, vai ser 1 mês. Aí todo mundo reclamando, os atores vão fazer o quê? Vão reclamar. Que isso, mas como é que vai gravar 1 mês? Mas a minha personagem, aí todo mundo vai se defendendo, né? Mas o que não vai dar e tal? E aí, olha, vai ser 1 semana. Não, mas então não vai dar mesmo. Não, primeiro foi os 15 dias, né? Depois 1 semana, depois 1 episódio. Aí, por último, que foi quando eu cheguei no estacionamento do prédio que eu morava, que foi Gente, na verdade... Aí foi um áudio muito longo e eu ouvi ele todo antes de sair do carro. E aí era explicando, pedindo desculpas e falando que era isso mesmo, que eu não tinha que fazer, que era um motivo muito maior. E a gente sabe que era um motivo muito maior mesmo. Que era uma questão de saúde pública, que tava todo mundo de braços atados, mas que tinha acabado ali e que ia ter uma última cena contextualizando, que aí por isso que o Jacobina fala que foi um episódio narrado, que foi a Alanis e o Pedro meio que contando o que estava acontecendo com cada personagem no final.
ficou uma coisa quase lúdica. Sim, a gente assistiu Nós aqui. assistimos e ficou assim, E é ficou bem assim. nostálgico, né? Porque ele vai Não, falando e as cenas Aquilo vão ali é a tudo vazio, contextualização né? da pandemia. Pra mim, É. aquilo ali Sim. foi assumir, Não tem olha nenhum só, beijo, é né? isso. Não Não teve. podia. Não podia. Não Não podia. Antes, quando era só um burburinho, no Projac já não podia mais cumprimentar com beijo, não podia mais quem pegava avião e vinha gravar, ou então vinha e, enfim, ponte aérea, não podia mais, tinha que ficar no Rio pra gravar, se estivesse gravando. Isso tava começando de um mês pra trás, sabe? Então foi tudo muito rápido. Mas mesmo com isso de não poder cumprimentar no beijo, tinha umas pessoas que levavam com uma seriedade e outras que ainda não estavam pagando pra ver ainda. Todos nós, acho que todo mundo, até os que estavam mais com seriedade, estavam pagando pra ver, que ninguém imaginava a proporção que ia tomar. Então a coisa foi degringolando, né? E assim, a hora que eu recebi essa notícia mesmo de tipo, acabou, aquilo ali pra mim, eu fiquei. Não acabou. Imagina. E assim, a gente tava até conversando como que seria esse final da Jade, da personagem dela. E aí, como é que seria, Jacobina? A personagem da Rita, né? Ela estava num cativeiro para onde ela foi levada pelo Rui, que era um namorado, peguete, amante da Leila, que era a personagem da Ele Jade. era meu comparsa, tá? Não, ele não tinha, você não dava muita intimidade. Não, muita intimidade pra ele. Não, era meu foco. Esse foco era Pedro, que eles falam. E isso tinha a ver com um esquema de tráfico de drogas, no qual a milícia e parte da polícia estava envolvida, e que o Júlio Machado, né, que era o pai da Anjinha, Carolina Dalla Roça. Carol Dalla Rosa. Ele combatia isso, era um cara que estava dentro da polícia tentando desmontar esse esquema aí, né? E a Rita acabou sendo envolvida e foi levada para o cativeiro por esses caras, né? Entre eles, o amigo com benefícios da Jade. Que era o Rômulo Arantes. Que era o Rômulo Arantes. Olha, Vamos considerar um que amigo ali valia, pra você ter. dava para dar uns benefícios. Tava uma coisa levava a outra. Aí, o que eu imaginava, né, porque eu já estava fazendo esse processo de transformação mesmo para a personagem da Leila, é que ela, apesar de oportunista e ambiciosa, né, ela não era exatamente uma psicopata, ou seja, ela não era uma pessoa insensível a tudo que ela via e com o que ela lidava. Então, nesse sentido, o Rui, o personagem do Rômulo Arantes, era alguém que gerava um incômodo nela pelo excesso de violência e o excesso de falta de limite para fazer qualquer coisa. Isso incomodava ela, porque, como eu disse, ele era um psicopata, ela não. Ela era só uma pessoa... Um desviozinho de caráter. Ela era uma pessoa ambiciosa e oportunista, né? Sim. Assim, algo um pouco além do que todos nós somos, mas não muito além. Algo um pouco além. Então, o que eu imaginava é que ela ia ajudar a Rita a fugir desse cativeiro, assim, isso ia oferecer para ela uma redenção dentro desse processo. E se oferecer pra mim a minha aprovação no Twitter, gente? Mas Era não mais veio aí. importante do que um contrato futuro. Mas Não veio aí. Não veio. E assim, Emanuel, a pergunta que todo fã de Malhação quer saber. Por que Malhação acabou? A gente tinha que perguntar isso para a Rede Globo. Aliás, eu não sei nem para quem na Rede Globo, para dizer a verdade. Todo mundo quer saber. Mas assim. eu acho assim... uma vez me perguntaram o oposto disso, sabe? Há uns 6 anos atrás. Perguntaram, Malhação nunca vai acabar? Eu falei, não, eu acho que vai. Acho que tem um momento no qual Malhação vai acabar. Esse momento, na minha opinião, veio sem o gancho que eu esperava que causasse o fim de Malhação. Mas, de qualquer jeito, o fim de Malhação virou o gancho. Que Malhação vai acabar quando surgir um ou mais programas de ficção audiovisual que coloquem o jovem no centro da narrativa e discutam a relação do jovem com a família brasileira. Então, esse espaço está aberto aí. Acabou a Malhação. E eu vou além, porque eu vou falar sobre atores, né?
acabou no momento em que essa transição... Porque foi onde eu falei que morava a minha tristeza. Eu fiquei assim, gente... Nunca mais vai surgir uma outra Jade que saiu lá da puta que pariu. teve essa oportunidade, né? E aí teve uma oportunidade, porque eu não ia fazer um outro Thaís pra uma novela das 9, enfim. Se não fosse isso, aí o acalanto vem desse lugar que... com ressalvas, mas que tem acontecido mais. A gente tem visto, às vezes numa novela das 9, às vezes numa das 6, às vezes num streaming, uma pessoa que a gente fica... Quem é esse ator? Não conhecia ele. Verdade. Não sei de onde ele veio. Não fez mesmo nenhum outro trabalho, não. Então ele é um ator que tá no primeiro. Porque tem que ter um primeiro, gente, pra novas janelas, né? Senão Novas o que janelas. acontece? Mas eu acho que a gente tem uma coisa que, assim, eu acho que isso realmente é uma coisa que a gente sente falta, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que a gente entrou em um novo caminho no audiovisual brasileiro. Isso. Então, assim, a quantidade de editais que, felizmente, a gente voltou a ter, né, de 2, 3 anos para cá, 2 anos para cá, a gente voltou a ter uma quantidade enorme de editais, tem inúmeras possibilidades de você fazer coisas pequenas, mas que te geram oportunidade de aprendizagem, projeção de imagem, estabelecer para o público um talento e um estilo. Tudo isso está colocado aí. Infelizmente, né, assim, aquilo que essa hegemonia da TV aberta, né, chegando a ter com Roque Santeiro 92% da audiência no último capítulo e mais de 70% de média de audiência ao longo de uma transmissão, isso acabou. Sim, hoje uma novela das 8, das 9 horas, ela dá 26 pontos de audiência em média, que seria uma audiência assim, de malhação há 20 anos atrás, 15, não, 20 não, há 15 anos atrás era audiência de malhação, isso, média. Sim. Então, assim, malhação chegou a dar, teve temporadas de dar 40 pontos de média de audiência. Então, isso não tem mais, né? Assim, por todas as razões. As razões se chamam YouTube, Netflix, Amazon. Essas são as razões que estão colocadas. E o fato de que, como você falou, Marina, as pessoas hoje não veem televisão como linear. assistiam no passado, entende? Assim, eu mesmo me vejo hoje, surpreendentemente, mais tempo no meu celular, vendo coisas no meu celular do que diante da tela da televisão, e eu sou profissional disso. Sim, exatamente. A gente lembrou da As Five, que é uma série original do Globoplay, que na verdade... Sim, que na verdade é um spin-off de Malhação. É um novo formato, uma tentativa de você resgatar ali alguns personagens de Malhação, só que trazendo para uma nova janela. Vocês acreditam que esse formato é uma oportunidade de trazer personagens antigos de Malhação, de repente? A gente teve essa ideia aqui, ia ser super legal, né? Pegar personagens antigos e levar para essa outra plataforma. O que vocês acham? Eu estruturo um pouco mais a ideia e falo pra gente pegar toda a galera da Leila, parte 2. Eu também. Gente, trabalhando a Alanis, o Pedro, eu pensei a Gade. muito nisso. Eu pensei, assim, de trazer o produto, né, Malhação, o projeto Malhação, agora, já que a Globo tem a plataforma tão forte, né, que é o Globoplay, de poder criar, sabe, um projeto que seja, assim, ou Malhação, ou no formato parecido com Malhação, que coloque os adolescentes, os jovens, né, no centro ali da narrativa, colocar nessa plataforma, sabe? Se talvez na TV aberta existe ainda, né, essa incerteza, talvez pode ser uma boa, né? Porque não são concorrentes, né? Não são plataformas concorrentes. A TV e o streaming é convergente. Tem que pensar dessa união. Como é que vocês enxergam, percebem essa dinâmica nova? Eu vou te falar, assim... Eu acho que eu não tenho nada contra isso, né? Assim, acho que você poderia fazer uma nova Malhação, como teve uma nova Zorra, sabe? Isso, Mas eu acho que o que define essas coisas a minha crença o que define essas coisas é processo e não método e objetivo. Então, assim, e o processo, você está falando de processo criativo, significa ler ideias, juntar pessoas, discutir temas, discutir criação de personagens. É o processo.
esse processo que sempre parte de uma ideia, mas logo a seguir precisa ser formalizado num texto, é o que te oferece possibilidade de chegar a um produto. Tá? Eu não estou negando que essas coisas se tornem produto em algum momento, mas elas não nascem como produto. Quando elas nascem como produto, você está no âmbito da publicidade. É uma coisa fabricada já, né? É uma coisa que tudo é fabricado, mas nesse caso é uma coisa que está pensada em termos de pesquisa de consumidores. Um produto é algo que é pensado usualmente em torno de pesquisa de consumidores. Sim. Eu não acho que a criação de ficção audiovisual possa ser feita dessa forma. Eu não acredito nisso. Assim, meus 32 anos de experiência profissional não me dizem isso. A gente leva em conta a pesquisa no processo no qual a gente ajusta aquilo, aí sim, aos consumidores, quando aquilo já está se formalizando em produto. Mas se você for pensar num processo semelhante ao que ocorre dentro de uma agência para criar um produto de ficção audiovisual, você cria restrições a esse processo de criação de uma ordem que empobrece. Empobrece. Aquilo que pode ser oferecido se torna muito tolhido em função do fato de que você está levando demais em conta a pesquisa sobre os desejos dos consumidores. Importante isso, legal, bem né? legal. Porque a gente tem sempre uma visão tanto de pesquisa de campo, né? E querer adequar tanto aquele formato, aquele projeto para atingir tal público que limita, né, a criação. Isso. Né, Jacobina? É isso aí. Bom, e agora chegou o momento do nosso quiz Já de na nossa Malhação. reta final, né, amiga? Exato. A gente vai testar os conhecimentos de vocês sobre Malhação. A gente vai fazer algumas perguntas e aí tem 4 alternativas. Vocês têm que escolher entre A, B, C ou D. O Jacobina vai ganhar, né? Ele fez 20, eu fiz uma. Vamos lá, então, hein? Criador e criatura. Vamos ver quem Vou te ganha. soprar. Tá bom, tá bom. Justo, vamos lá. Vou perguntar para vocês dois. Quantos episódios Malhação teve? Vocês acham? Não, mas aí tem Ao opções. todas as temporadas? Eu vou dar 4 opções. A primeira é 3.659. A segunda opção é 1.952 episódios. A terceira, 12.784 episódios. E a quarta, 6.203 episódios. Eu acho que é demais, gente. Só na minha teve 300. Eu vou imaginar o quê? Em 30 anos, foram 12 mil, pelo menos. Quais são as opções? As maiores, quais são? As maiores são 6.203 e 12.784. Fazendo a matemática. Ou é a de 6 mil ou é a de 12 mil. Tem que escolher uma. Vamos lá. Você escolheu Eu qual? escolhi a de 12, que eu arrisquei logo no alto. Aí ele vai falar, não é nenhuma, foram 11. Não, eu escolho 6 mil e Blau. É a resposta correta. 6.203 episódios. Olha. Ele fingiu que não sabia, fez uma matemática rápida, lembrou. Tá bom. Bom, então 1 ponto pra Jacobina. Tá. Eu acho que vai tomar uma goleada. Gente, olha só, vocês me botaram. Antes, Podia né? ter feito só sobre a temporada? Sacanagem, né? Produção, pode isso? É isso mesmo? É isso É mesmo, isso mesmo. produção. É isso. Bom, segunda pergunta. Qual personagem mais apareceu em Malhação? Opção A, Mocotó. B, Dona Vilma. C, Cabeção. D, Natasha. Cabeção. Deixa eu fazer essa conta. Poderia aqui. ser a Dona Vilma, talvez, que a Dona Vilma também, gente. Vocês resgataram uma aí, porque a Dona Vilma acho que continuou. A Dona Vilma era icônica. Eu acompanhei gente tem que muito fazer cara de ela. Porque a Dona Paisagem, Vilma gente, ó. aparecia nos plots de muitas pessoas, e agora eu não sei quanto tempo. Ah, ele contando quantos anos o personagem ficou na trama. Eu vou de Cabeção. Que eu tô com o público aqui. O público falaria Cabeção. Cabeção, sim. Mocotó ficou 4 temporadas. ele Cabeção contou. ficou 5 ou 6, né? Acho que Cabeção, sim. Vamos lá, resposta letra B, Dona Vilma. Dona Vilma. Dona Vilma. A chance que eu tinha de conseguir. Nós dois erramos. Tá? 0 os dois. Ó, Não, eu vou nesse também. Leme, pode ler. Vamos lá. Quantos atores e atrizes fizeram Malhação?
de 0 a 100. Opção A. Opção B, de 101 a 300. Opção C, de 301 a 400. E opção D, mais de 500. Mais de 500. É, mais de 500. Se for ainda contar com quem passa pela trama, mais de 500. Mais de 500, a opção Mais de de vocês? 500. Parabéns! Acertaram. Aí já de saiu do Consegui meu zero. É muita gente, né? É Caramba, muita muito. gente, Ah, viu? amigo. Nem vai ser goleada, hein? Mas essa também, às vezes, em uma temporada, passava sei lá quantas pessoas. Nessa mesma, toda forma, foi muita gente. Jacobina, acho que não aguentava mais escrever personagem. Minha analista falou, cara, você vai enlouquecer. hein? Ó, agora, Fragmentado. Para com isso. agora eu vou perguntar sobre participações. Quais desses famosos nunca apareceram em Malhação? Nunca. Fiuk, Ronaldo Fenômeno, Alanis Morissette e Bon Jovi. Ronaldo Fenômeno. O Bon Jovi já apareceu na Malhação? Ele sabe. Se ele respondeu assim, ele sabe. Não é possível, calma. Essa galera toda já apareceu em Malhação, gente, tô de cara. Na verdade... Calma, é uma tem um que eles não... Ah, então é uma pegadinha. Pô, eu tava assim- A Jade, ela é muito sábia. Que, gente, da onde Na que essa verdade, galera é apareceu? uma pegadinha. Todo mundo já apareceu em Malhação. É, Mentira! É. Amigo, você tem noção? Bon Jovi e Alanis Morissette eu lembro bem. Alanis Morissette acho que foi em 1996 ou 7. Eu não... Aliás, acho que a tava na- Alanis apareceu mais de uma vez em Malhação. Olha, logo ela, a Alanis, ela é bem... Mais do que Dona Vilma, daqui a pouco. Exato. Bom, e pra gente finalizar esse papo, a gente queria saber como é que tá a vida de vocês, o que vocês têm feito. E aí, Jade, Que o que planejam, você tem feito, seus projetos? teatro... Ai, gente, como eu falei, meu último lançamento foi o Dominique. Isso. É meu bebezinho de 7 meses. Então, assim, depois de Malhação, fiz esses trabalhos que vocês pontuaram aí no começo Foi. como atriz. Mas eu trabalho muito de produção também. Foi, então, é nesse mesmo, meio amiga. Eu tempo... conheço a Nesse Jade. meio tempo, a coisa foi É. andando muito pra esse lugar, assim. Às vezes em 7, às vezes, enfim, mencionei aqui o Festu. Fez tu, né? Trabalho amiga? Você numa sempre tá lá. agência também de marketing. Enfim, eu tô, assim, vivendo os, E você também os se dois dedicou mundos. muito, né, amiga? Também a cuidar, né, do Dominique. Me dediquei tudo. muito, estou me dedicando, vou me dedicar pra É, vida tá toda. lá no Porém, seu- contudo, entretanto, É. é uma das minhas frentes. Eu falo assim, não vai, elimina, né? não me limita, assim. Obviamente vem uma demanda forte, mas não me limita. Uhum. Então, os próximos, eu espero que eu falei assim, acho que é porque estar no set é uma demanda muito forte. Às vezes você passa lá um dia inteiro. Você não tem um controle, né, específico do seu horário. A agenda é montada por semana. Então, assim, agora que eu tenho um bebezinho de 7 meses, eu já tô mais confortável. E, assim, tô voltando a fazer testes interessantes. É um lugar onde eu quero ter um pouco de mais cuidado, ver um pouquinho mais o que é legal de contar. Enfim, tudo é legal para um ator contar também, mas... entendendo que a atuação ela vai continuar, porque quando eu fui pra Malhação, né, eu falei, agora eu não vou mais fazer mais nada, eu sou só atriz mesmo, eu não sou esse papagaio de toda obra que vai ficar... Mas não é, acho que você até falou que vem essa reciclagem dessa galera e o que a gente... passa pra frente, né? Eu não acho que o ator deva se limitar, não. No meu caso, só me abriu portas. Eu sair do teatro e começar a estudar relações públicas Isso. e ir levando as duas coisas ali e chegar onde eu tô hoje, onde eu também sou a mãe do Dominique, também sou a Jade atriz e também sou a Jade produtora e tá tudo bem. E vai dar tudo Isso. certo, assim, no final das contas. E uma hora eu vou estar fazendo mais uma coisa e a outra... mais pro ano que vem, assim, passa a ser um projeto pessoal, que seja esse ano ainda, tô me dando do ano que vem só pra não ficar ansiosa antes, mas que passe a ser um projeto pessoal e de eu realmente voltar a tirar o meu tempo só pra ser atriz também, que eu tô com saudade. Isso, perfeito, perfeito. E você, Manuel, como é que tá? Eu tô no momento em que eu tô produzindo um filme que deve ser lançado em setembro, né? Mas eu não sou o roteirista desse filme. Eu sou apenas o produtor e não sou sequer o produtor executivo, né? É um filme chamado A Louça do Almoço. O roteirista é Clara Dávila. E eu tô
escrevendo uma peça de teatro que se chama Sala de Roteiristas, que é um resumo de tudo que nós discutimos aqui hoje, do ponto de vista de um grupo de roteiristas que tem sido demitido em sucessão e que trabalha numa grande empresa de televisão. Então, é uma peça que discute um pouco inclusão, discute um pouco viver nos tempos atuais do capitalismo, né? Estou escrevendo também um longa-metragem, né? Baseado num conto, que é quase uma novela do Coelho Neto, chamado Banzo, né? Sobre a situação de uma negra no livro do Coelho Neto. É um negro libertado há alguns anos, né? Qual é a situação que vive esse negro liberto ali na região do Vale do Paraíba, entre o Rio e São Paulo. No caso, como eu disse, eu adaptei para uma negra, e se passa em tempos diversos, né? Não é uma narrativa linear, é para um longa-metragem. Eu tenho um projeto de novela para o qual eu estou esperando uma resposta da Globo, ainda não me deu essa resposta. Só isso, né? Chega. Só isso, apenas. Eu aqui aprendendo a trocar fralda. Eu acho mais interessante que a gente acaba, né, também explorando outras coisas, né? A Jade e a gente já se conhece há muito tempo. Eu também ensaio peça, mas também venho pra cá, estudo mais a parte de produção. E é isso, né? A gente tem que... Fazer um pouco de tudo. Tem que fazer um pouco de tudo. Eu brinco que eu tô meio Hannah Montana, assim. E às vezes eu tô num site de filmagem e vem alguém... Mas você fazia aquela... Ainda mais que eu já trabalhei em programas de criança. Você já fazia aquela menina da Malhação? Era eu. Nossa, que legal. As pessoas não entendem muito, né? Uhum. Uma atriz que tá dos dois lados, mas enfim. Incrível. É isso, Mil mundinhos, não só. Gente, obrigado. Emanuel Jacobina, vocês, Jade Cardoso. Marina, Léo, foi ótimo. Foi muito agradável estar aqui. Matei a saudade da Leila. Nossa, muito obrigada. Conhecer vocês. Nossa, achei incrível, de verdade. Mas, gente, de um prazer mesmo. Muito legal, porque aqui, pra mim, pro Jacobina, como eu falei, ele fez 20, eu fiz só uma. Eu imagino que tem toda Fiz 7, exagero. Eu jogo em 20. Você tem 30 anos, fez pelo menos. Entendeu? Então ele fez várias, eu fiz uma. Eu tenho um carinho gigantesco, porque a Malhação é tudo isso que eu falei na história da minha vida pra vocês. E aí tá aqui do lado do autor que escreveu a primeira personagem que eu contei para um grande público e gravei numa emissora de TV, para mim, gratificante. Obrigada pelo convite, obrigada, Marina, obrigada, Léo, obrigada a toda a equipe. Obrigado, gente. Obrigada, Valeu. Jacobina. E obrigada a vocês também por terem assistido Acompanhado até aqui. a gente. Obrigada. Obrigado aí, pessoal. E esse foi o É Isso Mesmo, produção. Eu sou Marina Magdaleno. Eu sou Leonardo Reis. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.